das letras, o processo de decomposição, as influências, o conhecimento envolvido e a mensagem por detrás de alguns clássicos da banda. Quanto às influências, assim, desde bandas que a gente curte em comum, quanto as letras, voltado bem pro death metal mesmo, Splater, né, Cannibal Corpse, Carcass e algumas outras bandas aí, Flash Grinder, algumas outras bandas do brutal death metal mesmo, tanto americano, principalmente quanto nacional, né, Vomepotra, Narcon. E aí eu sempre curti muito esse cenário Splater, né? Então eu acabei utilizando isso como referência para as próprias letras, né? E também pelo meu interesse assim pessoal, né? Que eu fui tendo conforme fui ganhando idade, né? Onde eu fiz alguns cursos voltados para a área de ciências mortuárias, fiz filosofia também. Então é toda uma perspectiva assim que eu tenho de utilizar, né? Desse lance da morte, né? Para justamente trazer todo esse choque, essa repulsa, né? Que a gente busca, mas como forma de transgredir, né? Esses valores. Assim, de composições, né, influências, eu vim muito do brutal death metal, né, que foi onde eu comecei assim, né, mesmo a ouvir bastante, ter banda. Aí, quando eu entrei no underground, assim, como ouvinte, né, e frequentador, e depois como músico, né, então foi bastante brutal death metal nacional, Funeratus, Aborrence, aí as influências que a gente tem em comum também, com o Kevin e tal, Albert, Chico, Anarcon, exatamente. Então, assim, nas minhas linhas de composições de riffs e bateria, tem muito dessa área, né? Essa riferama rápido, palhetada sinistra, muito blast beat, né? Então, eu acho massa, assim, também a execução, viradas, né? Viradas, assim, bem complexas até, né? Então, como eu tive que aprender sozinho, né? Depois para bateria foi complicado, mas foi bem dessas influências, né? Antes eu passava mais riff, né? Pros caras, né? De guitarra ou baixo. Aí depois que eu fiquei mais na bateria assim, às vezes eu passo umas batidas, umas ideias. Ou quando os caras mandam uma ideia aí, eu coloco uma batida, né? Então minhas composições no BA ultimamente tem sido mais de bateria mesmo. É bem no começo que eu passava os riffs mesmo. Aí os riffs hoje em dia fica pro Alberto, pro Chico. Às vezes o Kevin dá umas solfejadas lá, né? E a gente manda. Bom, as minhas referências, elas caminharam durante as épocas mediante ao que mais a gente estava curtindo, tanto eu individualmente e tanto eu coletivamente com a galera. Bom, eu comecei curtindo muito Death Thrash, depois de toda a minha caminhada com hard rock, com grunge, com thrash metal. Comecei a curtir muito Death Thrash e eu consegui transmitir isso para as minhas composições na época. Então, se você pegar composições mais antigas do BA, você vai notar umas certas pegadas mais de Death Grind. Acontece que com o tempo, eu acho que com outros músicos rola também, essas influências de novas bandas que eu fui começando a ouvir foram começando a entrar nesse meu cartel de composições, de referências na hora de compor. Entre elas o Anarcon, o Death Metal, a Deeds of Flash, que é já um brutal Death Metal. Bom, eu já me peguei compondo coisas inspiradas em Six Feet Under, tá ligado? Naquele Death Metal mais rítmico, um pouco mais lento. Então, eu sempre caminhei tanto pelo Death Thrash, quanto pelo Death Metal, Brutal Death Metal. Algumas coisas de Black Metal, mas bem poucas, assim, como o Immortal no máximo. E com os caras que eu aprendi já essas influências de Black Metal. E no mais é isso. E é claro, a partir de certo momento, quando a gente começou a mergulhar dentro do mundo do Gore, aí vieram aquelas influências bem mais pesadas, como o Disgorge do México, que quem conhece o Pussy Grinder sabe o quanto ele é apaixonado. Ou Flash Grinder também, o Cadáver Putrefacto, nossos manos do Pathologic Noise serviram de uma inspiração fodida
as minhas próprias composições aqui, da minha Suzy. Então, o BA, pelo menos pra mim, como guitarrista, em termos de melodias e construções assim, ele passeia, na verdade, né, por essas referências e essas inspirações. Eu acho que também muito das nossas referências, assim, vem muito de bandas de... Principalmente eu, assim, que curto muito grindcore, death metal, gore gringe e tudo mais, né? Que fui passando pros meus amigos, porque pra mim é muito da hora, assim, principalmente o fato da gente se reunir, né, pra sacar um som, tomar uma breja, né? E muitas das referências vêm disso e também de bandas que a gente viu do cenário da Baixada, né, Cuiabana aqui, que sempre a gente viu com essa visão, né, de querer ter uma banda um dia pra tocar e tudo mais, né, e tentar expressar um som assim nos nossos moldes, mas sempre levando aquilo que a gente via, né, consigo assim como referência. Então, um salve pras bandas aí também de Cuiabá, que foi muita referência pra nós. Eu também trouxe, né? Eu também trouxe algumas influências de Goiânia, de algumas bandas que também tinham uma cena de grindcore forte lá, como por exemplo Ressonância Mórfica, Elite Eclipse, que já vieram aqui, né, pra Cuiabá. Zeugma também, são bandas muito fodas de lá, de grindcore pesado e que sempre traz influência pra mim, assim, aqui quanto dentro da banda. Lembrem, algumas dessas bandas, todas as que tocaram, quantas outras importantes que não chegaram a passar por lá. Acho que primeiramente um salve aí pras bandas da cena aí, Gore Empire, Malignante Excremental, Total Desastre, Desdém. Dying Order, Necrosodomy, Desdém, e uma porrada de banda aí, Mental Plague, Tombstone, fudido aí. Salve pras Introspector. bandas aí, acima de tudo aí, AK-47 e Slaughterhead. as bandas da cena, assim, que a gente cresceu assim mesmo, vendo shows e tudo mais, e que sempre traziam outras bandas também. Porra, foi shows pra caralho que a gente pegou de banda gringa, que a gente pôde ter o contato com os caras, assim, trocar ideia. Bandas que a gente já era fã, assim, que a gente pôde curtir o rolê com a galera também. Sem palavras, assim, pelo que fizeram pela cena, assim, e tudo aquilo que a gente teve a oportunidade de ver. Então, tem uma caralhada de bandas, se eu começar a falar que vai ter banda pra caralho. Mas teve bandas que eu curti muito, assim, que me referenciou na Brutal Annihilation, assim. Por exemplo, o Ofal, quando eu vi, eu achei muito da hora. Pathologic Noise também, que foi com a galera aí. Nossa, tem muita banda mesmo. Cold Blood, lá do Diego, que tava no Nervocaus, e o Marcos, que é do... Pô, esqueci. O próprio Nervocaus. O próprio Nervocaus. Nossa, tem muita banda, assim, muita banda de death metal, brutal death metal. Corpse Grinder é uma banda fodida aí de Minas, né? Tipo, foi muito louco, velho. Porra, show pra caralho. Vou nem começar aqui, não tô passando isso. Eu acho que, pelo menos pra dizer as que a gente já abriu, bandas grandes como, por exemplo, Crypta e o Surra, que a gente chegou a abrir. E também pro Crisium, que a gente não abriu, mas tocamos no mesmo dia. Uma menção ao Ancestral, que 4 horas da manhã os caras estavam lá, entendeu? Independente de qualquer coisa, botando a galera pra mochar, entendeu? Aquele rolê foi sinistro, uma energia maligna de madrugada, e é um dos tipos de rolê que não se reproduz mais hoje em dia. Então ficou aqui, ó, já aqui. Regorge, né, mano? Também tocou aí. Não lembro se o Kevin falou do Beheaded, né? Da onde que eles são? De Malta, né? São De Malta, né, mano? A gente pôde comparecer. Sim. Então, assim, é umas bandas que a gente levou como referência, né? Influência. A maioria a gente já curtia também, né? Então foi massa, assim. Todos os rolês que eu pude comparecer no Cavernas foi foda, mano. Sinceramente. É muito da hora mesmo, assim. E é como... Acho que a gente curtiu muita coisa juntos, assim. A gente foi construindo a nossa história através desses rolês, assim.
de estar podendo sacar um som assim, altas horas da madrugada, com os irmãos batendo cabeça, loucão de goró, né, mano? Fumando umzinho, muito foda mesmo, é muito da hora, assim. O Cavernas, pô, a primeira vez que a gente tocou no Cavernas também foi muito foda. É, as últimas vezes que a gente tocou também foi muito foda, sempre era muito louco tocar lá, poder tá com a nossa galera, curtindo e tudo mais. Então isso é foda pra caralho. Teve um show de aniversário do Cavernas que a gente tocou que foi fudido. Além disso também, não tocou no Cavernas, mas vale a pena mencionar bastante, foi o Ratos de Porão que veio tocar aqui num rolê de graça que foi muito foda. É uma porrada de show, assim, inúmeras bandas. Acho que teria que fazer um vídeo, né? Só pra gente falar de rolê assim. Pô, galera. E acho que não só também. Teve bandas que a gente não teve a oportunidade de ver e que vai rolar aqui. Por exemplo, The Celebration mesmo. A galera conta muita história do show do The Celebration, assim. O The Celebration tocou aqui a primeira vez e parece que não deu certo porque choveu pra caralho, atrasou o busão da galera. Aí não deu bom, os caras tocaram pouquíssimas músicas, e aí quando eles vieram em outro ano, isso em 2002, algo assim, né? Os caras fizeram um show destruidor, assim. E aí desde então os caras não voltaram mais e a gente mesmo só escutou histórias. A gente curte The Celebration pra caralho também, uma das bandas que, né, a gente na cena, né, ouvindo a galera falar desse rolê, né? Então a gente tá na expectativa de poder ver, né? Seria muito mais louco, assim, se fosse no Cavernas, é claro, porque o Cavernas tem uma puta história, assim, no underground de Mato Grosso. Era uma puta referência, né? Infelizmente não tem mais o Cavernas, mas a amizade ainda com a galera ainda persiste e agradecer mesmo, ó, principalmente o Dog aí, o cachorrão, tá ligado? Por tudo que ele fez, assim, pela cena lá com o Boteco, pá, dando a vida mesmo pra fazer acontecer e a gente podendo ter a oportunidade de ver essas bandas, tá ligado? É muito da hora mesmo, satisfação total, né? Qual a importância desse movimento de 10 anos, as expectativas e o que o público pode esperar para a celebração de 666? Pô, muito da hora, né? A gente tá podendo completar 10 anos aí de existência. Acima de tudo, assim, por quem a gente é, né? Tipo, no fim das contas, assim, todos nós somos amigos e tal. Somos irmãos de cena também, assim, né? Que curte a mesma parada e tal, tem a mesma ideologia. Então é muito foda, né? Porque é uma década e a gente acha que é uma data relevante, né? Por exemplo, a gente curte há 10 anos atrás, a gente tava no ensino médio, né? Tipo, era pivete ainda, mas já tinha 3 4 anos, 5 anos que a gente estava presente na cena e tudo mais, então é muito da hora, assim, né, essa data pra gente, e tá podendo comemorar, né, dentro de um espaço, assim, que de certa forma aceita, né, as bandas underground e até agrega, né, e, pô, a gente tá com a expectativa lá em cima, né? Porque a gente quer ficar muito louco pra comemorar, né? E acho que é isso, pô. Passar o nosso som, curtir um barulho de onda mesmo, tá ligado? E acho que é isso. Cara, são 10 anos. Quando eu entrei na banda eu nem imaginei que eu ia viver mais 10 anos, quem dirá ter 10 anos de banda. Enfim, eu acho que todos aqui têm esse sentimento. Vai lá, galera, pra apoiar as bandas. Também as lojinhas que vai ter, né? Vai ter as lojinhas lá. E vai ter lojinhas das minas também. Então, só pra deixar o recado, respeita e apoia as minas da cena, beleza? Isso aí. É, né, mano? Assim, 10 anos de banda, né? Então, assim, agradecer ao Morbidade, o Dantalion, o Tanto Devastation aí pra ter aceitado o convite, né? Porque, assim como bastante gente, assim, ajudou a gente no começo, né, cara? Uma banda nova, pá, estrear, assim, nos rolês, né? Apoiaram. A gente acha massa, assim, também, a gente chamar umas bandas novas, assim, que estão vindo com um som massa, né? Uma galera, assim, a gente também tem uma certa amizade aí,
que a gente pode ser uma referência para eles, né? Então, valeu, galera.